E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, né, nesse ambiente importante que o nosso principal intuito e objetivo é levar a melhor informação baseado nas maiores Carregador evidências para mim. científicas do tratamento da escoliose. E para isso, eu convido nós, né, tanto é, eu, Rodrigo, pessoalmente, quanto o Escoliose Brasil, de uma forma bem importante, assim, nós convidamos o professor Ayrton Rodrigo Costa. Ele é médico ortopedista, ele é responsável, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Sociedade Brasileira de Coluna. Ele tem mestrado e pós-graduado pela USP de Ribeirão Preto. Ele é professor titular lá, tá caminhando aí para entrar no doutorado, mas já está coletando seus dados, que eu já sei. Então, professor, muito obrigado por estar aqui. Sempre um prazer a gente poder bater papo. E dessa vez vai ser aqui em público, mas a gente faz diversos bate-papos aí para tentar aprender cada vez mais juntos aí. Então, eu queria agradecer. Tenha uma boa noite, a palavra é toda sua aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite de falar mais uma vez sobre escoliose, que é uma patologia que traz muita ansiedade nos familiares, no paciente. Ainda tem muitos mitos, muitas coisas que não são bem claras e acaba gerando muita angústia aí nos pacientes portadores e nos familiares, tá? Agradeço pelo convite e boa noite a todos. Professor, antes da gente começar assim, né, o nosso dia de hoje, eu sempre gosto que você nos conte um pouquinho como é que você começou a sua vida profissional na medicina, né? Como que você foi guiando aí para ser um especialista em coluna, em cirurgia, em escoliose. E aí, eu contando um pouquinho, se você quiser já entrar no tema, um pouco das pesquisas do que você tem feito com escoliose, tá? Na faculdade, eu acabei passando, como a maioria, por várias disciplinas, e à medida que ia passando em uma e outra, ia gostando de um assunto ou de outro, então eu enveredei muito antes de passar para ortopedia, né? Então eu tive a oportunidade de fazer estágio na cardio, pensei uma época em fazer otorrino, mas quando parti para ortopedia, eu já vi que a paixão era fazer ortopedia, e a coluna surgiu por acaso, ela surgiu até durante a residência. Tive a oportunidade de fazer estágio e conhecer o professor Elton, e a partir desses estágios, acabei seguindo pela coluna, e na coluna estou até hoje. Tá. Tá? E a escoliose, quando que ela entrou na sua vida assim mais fortemente aí para você trabalhar com ela dessa forma mais intensa? Foi com o professor Elton? Foi sempre a escoliose, na realidade, é a referência do nosso serviço aqui, né? Então eu tive a chance de já começar a minha residência podendo ter contato direto com a escoliose. O nosso serviço faz por ano 40, 50 escolioses, então sempre eu tive contato direto. E por aqui é muita sempre coisa, né? 40, 50, bastante. Só para o pessoal entender que isso é muita coisa. Tá? Bastante. E geralmente os casos mais graves do Sistema Único de Saúde vêm aqui para o nosso serviço, né? Então, a escoliose aqui sempre foi uma rotina e sempre foi um orgulho, porque é onde se resolvia a maioria dos casos graves e ainda resolve. Sim, que legal. Professor, vamos entrar assim, a gente tem muita, quando você fala que os pacientes têm muita ansiedade com relação à escoliose, né? Isso de fato é algo né, que envolve toda a família, por ser uma cirurgia grande de coluna. Professor, a sua câmera, acho que dá só uma olhadinha aí se está tudo bem. Pensando nisso, né, pensando nessa dificuldade que a gente está tendo com relação
aí as famílias, essa ansiedade, tudo que vai acontecendo com os pacientes. Como é que, como é que o senhor acaba vendo, né, como é que tem sido essa decisão para que o paciente, de fato, ele entre para ser indicado para a cirurgia? Eu sei que aí vocês trabalham, né, dentro de uma universidade, a USP de Ribeirão Preto é muito grande, referência, mas ela acaba, chegam os pacientes mais graves mesmo, eles já têm uma indicação muito absoluta, ou eles estão numa margem entre operar e não operar. Conta como que é a rotina de vocês do dia a dia aí. Bom, a nossa rotina ela é de duas formas. Nós temos aqui a parte de convênios e privado, né? E a parte do SUS. Do SUS, geralmente vem aqueles pacientes que não têm dúvidas, né? É aquele paciente que é cirúrgico. É aquele paciente que já passou aquela via sacra do SUS, né? Foi na cidade de origem, passou um tempo pelo ortopedista, encaminhou para algum local, acaba vindo aqui para o HC. Tá? E então essas pacientes chegam aqui são pacientes escoliose de 90, 100 graus, que é indiscutível a indicação cirúrgica. Claro. Já aquele paciente do privado é aquele paciente que tem acesso mais rápido ao sistema de saúde. Então, aí vem escolioses de 40, 45, 50 graus, que é aquela escoliose que deixa em dúvida os familiares do que fazer. Está na hora de operar? Nós vamos tratar com colete? Não tem que fazer nada? Então, hoje nós temos duas realidades no nosso serviço, que são tratados da mesma forma. Infelizmente, é raro chegar aqui uma escoliose no SUS de grau baixo. Mas para nós, independente do sistema ser público ou privado, os conceitos e as indicações cirúrgicas são as mesmas. As mesmas, excelente. A gente sabe, né, então só introduzindo alguns conceitos, como é uma live que a gente tem começado e tem muita gente nova que ainda não acompanhou, então quando o Dr. Elton ele acaba falando sobre a indicação absoluta, pessoal, 80, 90 graus, começa a ter muitos riscos, compressões respiratórias, então começa a ter deformidades muito severas, a progressão é muito, muito importante, muito grave, então por isso a indicação absoluta aí de uma cirurgia, e aí precisa ter médicos muito gabaritados para fazer. Outro dado, só para também completar, e acho que é importante salientar para o pessoal, o SUS, né, a fila de cirurgia para escoliose, ela é muito grande. Tem alguns estudos que falam que pode demorar até 5 anos para uma pessoa operar da sua coluna. Então, aí, visto quão complexo é essa cirurgia, quão cara ela é para o Estado, mas o que acaba fazendo é que precisa de uma estrutura muito grande, é muito caro tudo, e aí fazendo com que as pessoas acabam tendo muita dificuldade de encontrar, né? Imaginam, se o centro, a USP de Ribeirão, que é uma referência, ela faz 40, 50 e a gente acha que é bastante, é porque realmente poucos locais operam, fazem muito essa cirurgia pelo SUS. Fala um pouco sobre isso, porque qual que seria você acha que existe alguma forma para que o governo consiga ajudar mais as pessoas, terem mais estratégias, mais locais? Você consegue ver uma luz no final do túnel? Bom, eu já tive a oportunidade de participar de diversas reuniões do Estado de São Paulo, né? Que acaba tendo uma realidade um pouquinho diferente dos outros estados, por ter muitas universidades públicas, ter mais centros médicos, mais hospitais de grande porte, aqui ainda é um pouco melhor, né? Mas mesmo assim essa fila é absurda. Tem lugares que chegam a 10 anos, né? E nesses 10 anos ocorre também a progressão dessas patologias. Então, o paciente chega mais grave, o paciente tem mais riscos de fazer essa correção de escoliose, né? E tem mais gasto para o governo por ser casos mais graves, né? O que eu acho que a política de saúde no nosso país precisa melhorar um pouco. A gente precisa ter canais onde algumas patologias precisam ter como se fosse um sinal verde em todas as etapas
para que ela chegasse mais rápido nos centros grandes onde se faz escoliose, né? Infelizmente, isso é muito difícil. A Sociedade Brasileira de Coluna tem tentado ajudar, tiveram alguns projetos escolares para que seja detectada essa escoliose no quadro inicial. Estão tendo várias políticas, principalmente os congressos, as políticas que você faz, acaba informando muitas famílias, muitos pacientes que tem que operar. Vou aproveitar até para te parabenizar por isso, porque você está mudando a história da escoliose no Brasil e está popularizando o conhecimento. Isso é fantástico. Os pacientes, quando chegam para a gente agora, eles já têm uma certa informação, né? E como eu tenho te acompanhado nos vídeos, nas lives, né, essa estrutura que você montou, eu vejo tanto que facilitou a informação. Eu espero que isso aí perdure bastante, que no futuro próximo a gente possa ter esse corredor aberto para que o paciente da escoliose, na hora que ele passa na cidade dele, que ele faz uma radiografia e ele tem um diagnóstico de uma escoliose, que ele tivesse já um passe aberto aqui para que eu já começasse a se orientar e a tratar. Ótimo, maravilha. Professor, e na cirurgia, que hoje é o nosso tema, né? Falar mais sobre a cirurgia, você já está com alguns anos de experiência aí, tanto científica quanto de cirurgia em si, né? Com escoliose. Conta um pouco para a gente o que mudou nesse tempo de cirurgia. Vale salientar que as cirurgias antes elas tinham muito mais risco e hoje com a neuromonitorização isso caiu muito, os riscos de cirurgia. Então, assim, foi um avanço, acho que um dos mais importantes aí da cirurgia de escoliose. O que você viu de mudança e como que você enxerga esses novos caminhos ainda, se você já tem uma perspectiva ainda lá na frente? Eu tenho 12 anos que eu estou em contato direto só com a coluna, né? Eu fiz ortopedia antes, depois já fui para fazer subespecialização em coluna, e eu sempre fui meio um apaixonado a novidades, né? Então, eu venho lá de trás com aquelas incisões grandes, né? Que ainda são necessárias em alguns casos, com muita dissecção muscular. A gente usava o método de acordar durante a cirurgia para poder avaliar o neurológico. E aí eu tive a felicidade de acompanhar essa evolução durante esses 12 anos. Quando eu explico para o meu paciente, eu comparo muito, tem algumas pessoas que são mais novas do que eu, outras mais velhas assistindo, mas a tecnologia de uma televisão. Imagina se uma televisão há 25 anos atrás e uma televisão hoje, com as tecnologias que nós temos. Eu compararia a escoliose com essa evolução tecnológica. Então, eu vim lá de trás com implantes, que eram parafusos que não tinha essa cabeça móvel, não tinha haste de cromo e cobalto, as hastes eram de aço, depois passaram para o titânio, depois passaram para o cromo e cobalto. Os parafusos, os implantes melhoraram bastante, eram de aço, depois passaram para cromo e cobalto, depois com cabeça móvel e um plano, que aí possibilita... Essa mudança, ela é só para o pessoal que nunca pensou nisso. O que muda de uma forma prática? A cicatrização é melhor, é mais leve, dura mais? Qual que é a vantagem? Aumento da tecnologia veio cirurgias mais rápidas, tá? Então, tempo de sangramento mais rápido, lesão muscular menor, tá? Maior poder de correção, tá? E aí entra a monitorização intraoperatória, que dá uma tranquilidade absurda para a gente operar. Então, antes, como é que fazia? O paciente acordava, então a gente ia corrigindo até a hora que a gente sentia que estava bom e já parava. Hoje você vai corrigindo e vai testando. Então, cirurgias que antes a gente não tinha coragem de corrigir tudo, hoje a gente corrige, né? E hoje até a consolidação é melhor, os materiais são mais resistentes, corrigem mais, tá? Com relação à cicatrização, nós estamos fazendo agora a técnica bipolar, que é uma técnica que faz uma pequena incisão em cima, uma pequena incisão embaixo, as hastes são passadas por essas incisões no subcutâneo, tá? Então, assim, o que melhorou? Transfusão agora na escoliose é muito difícil, antigamente sempre tinha que fazer. A dissecção muscular é muito menor,
tá? Claro. Lembrando que a técnica bipolar não são para todas as escolioses, tá? A gente tem indicações para cada caso, tá? A recuperação, como a lesão tecidual é menor, a recuperação da cirurgia é mais rápida, tá? O paciente tem menos dores, tem menos uso de analgésicos de alta potência. Então, como nós venhamos nessa era da cirurgia minimamente invasiva, a escoliose também não ficou de fora. Nós estamos conseguindo fazer... Tem um videozinho rolando na internet, que é um paciente de lado e mostra só 2 secções, é bem isso mesmo, né? Para quem já viu por aí, esse videozinho, que muita gente já me falou assim, isso não tinha no Brasil, isso não chegou aqui ainda. Já chegou, né? Chegou e nós já estamos fazendo. Tá? Quando eu vi isso, há uns 4 ou 5 anos, uma paciente trouxe o vídeo para eu ver no consultório, né? E aí eu falei para ela, eu acho que isso aí não existe, não. Tá? É muita computação, mas não é computação, existe, já chegou aqui no Brasil, nós temos tendo a oportunidade de fazer, vários colegas no Brasil já estão fazendo também. Aqui foi quando a pessoa que inventou esse sistema, ele veio aqui no HC ensinar para a gente, que é o professor Milady, tá? Que é um francês, e é uma realidade, não é milagrosa, mas é uma técnica muito boa que dá para ser utilizada para a grande maioria das escolioses. Tá, ótimo. Deixa eu só voltar alguns pontos que o professor Ayrton acabou colocando, que é com relação a como que era a cirurgia antes. Você falou assim, a gente acordava o paciente antes. Então, e o que mudou hoje, né? Antigamente, então tirava um pouco a sedação do paciente para fazer os testes neurológicos, para ver se estava tudo funcionando bem. Se tivesse tudo bem, obviamente, terminava a cirurgia, fechava o paciente e boa, tinha acontecido, né? Hoje, não, então eles tinham esse risco quando ele falou, olha, não conseguia corrigir a curva, deixar ela tão retinha, porque se você vai um pouco mais e não tem uma monitorização, você tem chances de ter riscos ali, né, de fazer lesões ali neurológicas, tá? Deixar os pacientes aí sem movimento. Hoje, como é feita a cirurgia? Então, o professor acho que pode até falar mais. Vocês operam juntamente com um anestesista, né? Isso. Então, conta pra gente o que é essa tal neuromonitorização. Assim, antigamente, a gente fazia a cirurgia, o anestesista ia diminuindo o medicamento, ia reduzindo o medicamento que deixava o paciente dormindo ou desacordado. A gente conversava com o paciente antes, treinava o paciente que ele ia ser acordado, que era para ele fazer determinado movimento, e aí aprofundava de novo o plano anestésico, né? Isso hoje não é mais necessário. Então, o anestesista faz a anestesia, o paciente só acorda no final, e hoje nós temos neurologistas treinados, que é 1 ano de treinamento, onde ele aprende a utilizar algumas agulhinhas bem fininhas, que não são doloridas, tá? Ele coloca em determinadas partes do corpo, e existe um software que você coloca no computador, e que ele consegue monitorizar toda a parte neurológica durante a cirurgia. Tá, ver se está funcionando lá, ou se a eletricidade está funcionando. Para quem nunca ouviu falar, para ver se os músculos estão tendo a contração, se a tomada está funcionando na sua casa, mais ou menos isso. Grosseiramente falando, seria o papel que o eletricista faz, né? Ele vai com aquele aparelhinho dele em cada tomada e vê se a eletricidade está chegando ali. É basicamente isso, só que de uma forma muito mais lapidada, feita por um médico neurologista e treinado para isso. Tá. Então são médicos neurologistas, não são anestesistas? Aqui no Brasil, a grande maioria dos médicos que fazem a monitorização eletrofisiológica são neurologistas. Legal. Porém, os anestesistas que fazem esse curso estão capacitados para fazer também. Entendi. Bacana. Tá? No Brasil, acho que anestesista, fisiatra e neurologista têm a pré-habilitação para fazer essa segunda parte. Ótimo. E, professor, isso realmente mudou a forma do que a escoliose foi tratada cirurgicamente, né?
Perfeito. Hoje a tranquilidade que se tem para operar é outra, tá? Geralmente esses profissionais são muito bem capacitados, são muito bem treinados, Rodrigo. A grande maioria deles tem uma sensibilidade e eles conseguem falar com grande precisão o que está acontecendo para a gente. Tá. E, professor, e aí, então, vamos só para a gente seguir esse raciocínio. Então, antes, uma das vantagens muito grandes com a tecnologia foi essa monitorização, os pinos, o material deles, o que mais foi mudando? Bom, então vamos começar lá de trás. O que foi mudando durante esse tempo? Primeiramente, os implantes. O material que ele é feito, tá? Então, primeiro era feito de aço, depois migrou para titânio, e agora está em cromo e cobalto. Mas aí, quem está ouvindo e assistindo a gente, pergunta, mas qual que é a diferença? Né? Então, pronto, vamos lá. O aço era um material muito rígido, tá? Que não permitia grandes correções, e ele prejudicava se caso precisasse fazer uma ressonância depois da cirurgia, tá? Basicamente é isso, era uma liga muito rígida, tá? Isso não interfere em risco de quebrar o material, coisa nesse sentido, porque o paciente sempre tem essa dúvida. Isso pode quebrar, doutor? Pode quebrar. Eu posso movimentar? O aço, por ele ser mais rígido, ele tinha mais propriedades para poder quebrar. Tá, né? Ótimo. Depois veio o titânio. O titânio, ele era mais maleável, mais leve, permitia, depois da cirurgia, fazer a ressonância, só que ele não tinha uma propriedade do aço que era muito boa, manter a correção. Como ele é um material mais mole, ele corrigia um pouco, e no pós-operatório imediato, ele perdia um pouquinho daquela correção. Então, deixava a desejar um pouquinho para a gente, né? Aí, depois disso, resolveram esse problema quando criaram a liga de cromo e cobalto, que ela tem a memória, que a gente fala que é a capacidade de manter aquela correção no pós-operatório e com as boas características do titânio. Então, aí a gente conseguiu juntar o que tinha de qualidade em uma e na outra e tirar os defeitos de uma e da outra. Tá, legal. Professor, muitas pessoas ficam nessa questão assim, se eu operar minha coluna, porque você falou do operar, perdi um pouco, né? O titânio perdia, não se mantia tanto. Quem corrigiu a escoliose lá atrás, ela vai ficar, existe chance da pessoa entortar? Não existe. Não. Algumas vezes, às vezes o paciente fala isso, olha, eu me sinto mais torto hoje, depois de 20 anos que eu operei a coluna. Não, funciona assim. Eu vou explicar utilizando uma coisa que é bem comum na casa de todos nós, para explicar como funciona a escoliose. Então, imagina-se que você vai construir sua casa, tá? E você faz um pilar, tá? Para segurar uma das paredes. Você primeiro coloca a parte de ferro, a parte metálica, e depois você vem e coloca o cimento. Cimento secou, qual que é a função do ferro ali agora? Ele é mais estrutural, né? A mesma situação acontece com a escoliose. O parafuso... Deu uma cortadinha. Fala de novo, professor. Voltou. O parafuso, Então, vamos lá. Colocou a parte de ferro, colocou o cimento, secou. Daí em diante, é tudo estrutural, a parte de metal. O cimento é que vai dar toda essa estrutura. A cirurgia de coluna é idêntica. Você usa o parafuso e as hastes para manter aquela correção até o osso colar. O osso consolidar. O osso consolidou, aquele metal que está lá, ele só fica agora de estrutura, tá? O osso colou, a função do metal muda. Agora ele já não tem mais a correção. A correção está pronta. Tá ótimo. Beleza. Acho que algumas ressalvas de algumas pseudoartroses, então, né? Então, o paciente não teve uma boa cicatrização e aí ele pode daí...
Tá, então vamos lá. Como que seria? A pseudartrose é quando, por qualquer motivo, esse osso não consolidou, não colou. É como pode acontecer também, vamos comparar de novo com o cimento. Naquele local lá, o cimento não teve a função que ele tinha, que era colar, montar uma estrutura fixa, né? Isso pode acontecer por vários motivos. Quando você tem pseudartrose, quer dizer que não consolidou de forma correta ou eficiente, ali vai ter micromovimentos. E nenhum metal, Rodrigo, feito até hoje, aguenta esse micromovimento. Esse micromovimento, ao longo dos anos, vai quebrar a haste ou o parafuso. Tá? Claro. Isso pode E acontecer. e aí não tem como ninguém prever, isso não é erro Não médico, tem. não é mal Não. sucedida a cirurgia, é o corpo do paciente que não cicatrizou bem. Eu acho que é fácil também a pessoa imaginar quando você se machuca ou fez uma cirurgia e ficou com uma fibrose na pele. A fibrose é uma má queloide, desculpa, queloide, isso. Ficou com uma má cicatrização na pele. Lá dentro do osso também pode acontecer mais ou menos a mesma coisa, uma má cicatrização, né? Perfeito. Professor, e mudou muito com essa tecnologia, com esse avanço, mudou muito o pós-operatório desse paciente? Ele ficou menos tempo. Como é que era lá atrás? Quanto tempo demorava se a minha filha operasse para ela voltar a ter uma vida normal? De atividades físicas, tudo. Como é que era esse tempo do pós-operatório? E com a tecnologia isso foi mais rápido? O retorno aos esportes, ao movimento, à vida normal foi mais rápido? Foi melhor? Bom, Rodrigo, lá atrás era de 90 a 120 dias para voltar a uma vida normal. A gente sabe que o período médio de consolidação da escoliose são 90 dias, né? 90 a 120 dias. Então, lá atrás a gente fazia assim. Hoje, com esse material mais forte, mais tecnológico, com menores incisões, o paciente está conseguindo voltar à vida normal com 45, 60 dias. Acho que você tem acompanhado isso aí nos seus centros de reabilitação, sim. a velocidade com que o paciente volta à vida normal, né? Sim. Eu lembro que lá atrás a gente deixava um mês sem ir na escola, né? Um mês e meio, afastado das atividades escolares. Só se operava nas férias, né? Só se operava nas Exato. férias. Coitado das meninas, passavam as férias, o Natal, o Ano Novo, toda dolorida em casa, sem poder fazer nada por conta Eu já tive disso, casos da paciente falar assim: olha, eu vou ter que repetir um ano porque eu vou operar a escoliose. Olha só como que isso lá atrás realmente era impactante para a vida da menina, né? Isso melhorou muito, Rodrigo, mas muito, muito, muito. É uma das coisas que, assim, que eu mais fico fascinado hoje é isso, que a recuperação mudou muito, 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 muito. Tá. Essa até foi uma pergunta que veio lá do nosso Instagram, lá quando eu fiz uma caixinha, alguma delas, eu tô fazendo elas aqui. Como que é o seu protocolo ou do HC? Pode ser o seu, da sua clínica privada, do HC, ou se é exatamente igual, eu acredito que sim. Mas, assim, quando eu digo seu, é uma coisa médica mais pessoal e o HC tem várias cabeças pensando. Por isso que eu fiz essas duas perguntas. Mas como que vocês lá, médicos do HC, fazem isso? Qual é o protocolo de pós-operatório? Quanto tempo? Então, eu queria que você fosse bem... tem muito fisioterapeuta que está aqui que fica um pouco perdido. Quando que eu posso fazer tal movimento? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Então, eu queria saber uma coisa da sua experiência. Tá, então assim, nós vamos começar lá atrás como que era e como foi evoluindo, né? Legal. Primeiro que hoje, o próprio fisioterapeuta, ele é mais próximo do médico. Então, a grande maioria dos pacientes que eu opero, o fisioterapeuta, o paciente leva o meu telefone para o fisioterapeuta. Então, uma coisa que hoje eu faço que antes não existia, né? Então, o que a gente fazia? A gente esperava 30, 40 dias depois da cirurgia para começar a fazer uma reabilitação com o fisioterapeuta, né? Não tinha esse contato, não tinha essa proximidade toda que existe. Então, nós vamos começar lá dependendo da técnica, né? A maioria das técnicas hoje, a gente consegue
pedir para o fisioterapeuta começar a reabilitação com 1 semana, tá? Tá. Então, a gente tinha essa oportunidade de fazer isso. Então, hoje a gente começa assim, 1 semana depois, já começa a fazer uma fisioterapia passiva, tá? A paciente já deambula muito mais. Existe hoje a fisioterapia analgésica na cicatriz. Tem pacientes que já começam a fisioterapia, fisioterapia respiratória já de imediato, tá? Sim, lá no hospital. Lá no hospital. Sim. Hoje, dependendo da técnica, fica de 2 a 5 dias. Antes ficava de 7 a 9 dias internado. Muda muito. Só isso aí já muda tudo, né? Muda. Vai para casa mais cedo, dormir na sua cama, comer a sua comida, ter o carinho do pai, da mãe, da família, que é uma coisa que é um remédio excepcional para um pós-operatório, né? Com certeza. Eu sempre falo que o colo da mãe ainda é o melhor analgésico que existe, né? Não tenha então dúvida. A gente já faz isso. O que melhorou também até os curativos, né? Hoje nós temos curativos que você não troca mais, não precisa. É verdade. As meninas aí, as pacientes, os meninos que operaram escoliose, sabe o quanto dolorido era trocar aquele curativo daquele tamanho, né? Então hoje já diminuiu isso. Nós temos tecnologia de curativos muito bons, então já não troca, já não tem aquela depilação diária mais que a gente fazia antigamente, né? Eu libero para fazer quase tudo já no início, isso tanto no privado e no SUS. Aqui eu tenho orgulho de falar que, na grande maioria das vezes, o paciente privado que eu opero usa o mesmo material, o mesmo protocolo que o meu paciente do SUS. E não é o paciente privado que está usando coisa ruim, é o paciente do SUS que está usando material muito bom. Tá? Que bom. Isso é muito bom. Eu tenho orgulho de tratar meus pacientes independente do convênio, da condição financeira, da religião muda, porque nós não podemos transfundir os pacientes com testemunho de Jeová, né? Então isso muda e a gente tem um respeito muito grande por isso. Mas vale ressaltar mais uma vez, como o senhor já falou, que hoje, em pouquíssimos casos, tem a necessidade, menos casos tem a necessidade de fazer o transplante, né, a transfusão de sangue, né, hoje. Então, isso também é um ponto positivo, essas pessoas com essa religião, que elas necessitam, elas podem operar também. Então, isso é uma coisa importante, né? Bacana, muito bom. E daí, vamos lá. Então, tá bom. Ele pode, 5 dias, de 2 a 5 dias ele vai para casa, ou você já liberou, basicamente, no começo ali, coisas mais analgésicas, cicatrização, toda essa parte. E depois, com 14 dias, tira os pontos, né? De 10 a 14 dias, tira os pontos. Tirou os pontos, aí não tem mais moleza. Aí vai para fisioterapia para reabilitar o mais rápido possível. Aí fazendo isometria, alongamento, correção postural, também para a parte cerebral, para adaptar a nova postura, né? Que tem toda uma neuroplasticidade depois disso. E aí começa a malhação mesmo para ficar bem. Legal, com certeza. Então, em quanto tempo, já que você falou que vai dar um pouco, que a cicatrização é de 90 a 120 dias, quando que você libera para fazer coisas um pouco mais impactantes? Eu quero jogar basquete. 90 dias a gente já consegue liberar, Rodrigo. 90 dias, rápido, né? No metabolismo ósseo, na biologia do osso, ainda a gente respeita. Importante, então, só para o pessoal entender, 90 dias, na verdade, assim, muito rapidamente, já vai estar andando bem, rapidamente já vai estar fazendo alguns movimentos importantes, porque no corpo, a fisioterapia pode ajudar bastante nisso, mas, de fato, para poder fazer um movimento um pouco mais abrupto, são só 90 dias, vamos falar assim, que também Isso, eu queria mostrar as novas tecnologias para correção de escoliose. Repetir de novo, meu nome é Ayrton Costa, eu sou médico assistente aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Essa é a equipe que eu trabalho, o professor Elton e eu somos coordenadores. Nós temos 5 residentes que são incansáveis ajudantes aí no dia a dia, que ajudam a cuidar, a operar,
a avaliar, fazer os protocolos, então tem que sempre agradecer aos 5 aí, ao Rômulo, ao Robson, ao Vitor, ao Leonardo e ao Vinícius. Bom, então aqui nesse caso, ó, esse primeiro caso, essa paciente tinha uma deformidade grande, é uma escoliose neuromuscular, foi tratada pela técnica bipolar, ó, então tem uma parte da cirurgia aqui em cima, e uma parte da cirurgia aqui embaixo, aqui no meio não tem implante, é só a haste. Então mostra como era antes e como ficou depois. O que essa paciente melhorou? Primeira coisa que nota, olha a postura dela no pós-operatório, tá? Os ombros melhoraram, aquela curva aqui que é difícil de higiene melhora. Se notar, ela ganhou peso, tá? Porque acaba respirando mal, comendo mal, ficando subnutrida. Então, a gente acostuma falar que a correção da escoliose não é só para deformidade, é para a vida. Melhora o padrão respiratório e assim por diante. Esse é outro paciente que eu tive a oportunidade de operar, tá? É um paciente também cadeirante, que ele tinha muita dificuldade de adaptar a cadeira. Então, tá aqui o antes e o pós-operatório. Olha só como essa dobra na região do umbigo melhorou. Esse paciente ganhou peso, começou a ir para a creche que não ia, melhorou o padrão respiratório. É um paciente que a cirurgia de escoliose mudou a vida dele, tá? Esse paciente tinha 11 anos quando nós operamos. Essa menina é uma menina que não tem alteração cognitiva, uma menina inteligente. A dificuldade dela para adaptação e essa prega que está na seta vermelha deixava a autoestima dela muito baixa, tá? Dificultando muitas vezes a higiene. E aqui está o pós-operatório, olha só como melhorou, tá? A correção. E essa paciente hoje é uma universitária, tá? Mudou de vida, melhorou a autoestima, foi para a faculdade, está feliz da vida e tocando a vidinha dela lá, e foi feito com a correção bipolar também, tá? Essa outra paciente tinha essa deformidade grande, e a principal queixa dela era uso de oxigênio. A família, onde ia, tinha que levar o cilindro de oxigênio, para onde passeava, era um transtorno danado, muitos lugares não podia frequentar. Depois da correção, não necessitou mais do uso do oxigênio. Eu sempre gosto de falar muito desse caso, porque eu fico imaginando se fosse para mim usar oxigênio onde eu fosse. E a partir do momento que eu não precisasse carregar mais nada, a sensação de liberdade, eu acredito que seria absurda. Então, esse caso, o que mais eu quero frisar nele é a liberdade que a cirurgia de escoliose deu para ela, tá? Esse outro menino, a principal queixa dele era a dificuldade para se adaptar aos locais. Então, era uma deformidade grave, tá? Vendo a parte posterior. Aqui tem essa saliência da costela. Ele não conseguia sentar, ele começava a inclinar para um lado ou para o outro, tá? E depois da correção, aí eu não preciso falar nada, o tanto que corrigiu. Ele ganhou peso, está feliz da vida, se adaptou melhor na cadeira e está tocando a vida feliz da vida, tá? E aqui mostrando como a correção bipolar funciona, mostrando quais os problemas que ela pode dar. Ela pode ter infecção, a chance é pequena porque a lesão de músculo é menor, ela pode ter quebra como as outras, mas é mais raro, tá? Então ela tem alguns problemas como toda técnica, mas ela acaba tendo menos complicação do que as outras. E aí, para fazer alongamento, essa técnica também bipolar, então essa é uma criancinha, você faz a correção, e esse sistema funciona como se fosse uma antena de carro, ela é telescopada, então ela vai aumentando, e ela pode ser alongada à medida que a criança vai crescendo. Então essa é uma vantagem da técnica bipolar, que você pode ir alongando na região onde não foi operado e deixando o tórax da criança desenvolver, tá? Essa é outra criança também que começou pequenininha e mostrando o alongamento ao longo do tempo. Essa menina também foi operada pela gente e mostra a correção, e aqui já mostra ela já maiorzinha, depois da cirurgia, ó, teve alongamento do tronco e correção bastante de deformidade, tá? Aqui é outra escoliose, onde foi corrigida a curva e melhorado bastante a postura do paciente, tá? E aqui o que a gente está fazendo agora, que também não é escoliose, mas entra nesse grupo, que são os pacientes com cifose, tá? Então é aquela pessoa que tem a região torácica bem mais curva e melhora bastante a correção no pós-operatório. Aqui é outro caso também que corrigiu bastante. E aqui mostra como era antes, tá vendo a cifose, e aqui o pós-operatório. Bom,
E aqui a gente deixa esse caso como exemplo, que eu acredito que seja o caso que a gente conseguiu o melhor resultado, mostrando que a técnica pode ser percutânea, nem sempre precisa fazer artrodese, e o tanto que nós conseguimos melhorar a vida desse paciente com a cirurgia de escoliose, tá? Então era isso que eu queria mostrar, queria agradecer, Rodrigo, mais uma vez pela oportunidade, agradecer todo mundo que está nos assistindo aí, pela paciência, por doar um período do seu dia, mesmo tarde da noite, para assistir os nossos comentários, a nossa experiência. Quem tiver dúvida... Todo mundo ficou aqui, foi genial. Fico feliz. Quem tiver dúvida, pode entrar lá no Instagram e fazer pergunta, eu respondo com o maior prazer. Quem tiver curiosidade de ver os casos que a gente vai colocando lá aos poucos, e fico muito feliz pelo convite, e aproveito mais uma vez para parabenizar o seu trabalho, que é um trabalho que está mudando a vida de quem tem escoliose, tá? Parabenizar os fisioterapeutas aqui da região de Ribeirão Preto, do Brasil afora, aí, pelo excelente trabalho que tem feito, melhorando e nos ajudando a cuidar dos pacientes. Professor, queria agradecer também sua prontidão em aceitar nosso convite, foi muito enriquecedor, fechou com chave de ouro aqui, né, mostrando os casos. Queria mais uma vez agradecer, professor, uma boa noite, e que boa noite. A gente continue aí as nossas parcerias científicas e clínicas aí por muito tempo, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais.